Sejam todas muito bem-vindas. Estamos ao vivo aí, começando mais uma live nesse dia de nossas lutas, de nossas conquistas. 8 de março, lembrando que nesse dia que é momento da gente refletir aí sobre como anda o feminicídio no nosso mundo, no nosso Brasil. Então eu quis trazer esse tema porque muitas vezes a gente pensa em causas muito grandes, só que antes de mais nada a gente precisa olhar para o nosso organismo, para o nosso corpo, até porque para a gente ter condições de lutar por causas maiores a gente precisa estar saudável. Então por isso hoje a gente vai falar sobre corrimento, candidíase, coceiras, inflamações, aqueles desconfortos ginecológicos que muitas vezes a gente acha que só há um jeito de resolver com aquelas pomadas ginecológicas alopáticas e não chega até nós que podemos ter outras opções, outras maneiras de lidar com essas questões. Então eu sempre gosto de trazer para vocês formas desconstruídas de pensar, formas desconstruídas aí da gente encarar nossa saúde feminina. Então a ideia é que hoje a gente possa ter essa conversa gostosa com a médica Patrícia, ginecologista. Estou muito feliz de receber essa grande mulher aqui no dia de hoje. Ela que também é aluna do nosso curso de pós-graduação em ginecologia natural. Tenho certeza que a gente vai ter muitas figurinhas aqui para trocar e vai ser um bate-papo bem gostoso. Deixa eu ver quem já está chegando por aqui. Cecília, seja bem-vinda. Sandra, bem-vinda. Fernanda, sejam todas muito bem-vindas. Patrícia Valentini já está por aqui. Deixa eu chamá-la para estar compondo aí nossa conversa. E aí, gente, enquanto isso vocês podem... Quem nunca, né? Já passou por um episódio de Olá. mal-estar ginecológico, isso é muito comum. Oi, Olá. Patrícia, tudo bem? Tudo bom, Carol, querida? Olá, mulheres todas, né? Parabéns para todas nesse dia tão especial, né? Olha que dia gostoso que a gente vai conversar. Sim, sim, sim. Um dia super especial, porque eu estava contando aqui para as mulheres que eu vejo que, antes de mais nada, a gente tem que pensar na nossa saúde, ter uma boa saúde, até mesmo para ter fôlego aí para as grandes batalhas da vida, né? Transformar o mundo. Como que a gente vai fazer isso sem saúde, né? Pois é, Poder a gente tem, mas a gente tem que estar bem. exatamente. Muito bom. Obrigada, viu, querida, pelo convite. Estou adorando estar aqui com você. Eu que agradeço, fico muito feliz de você estar aqui. Gente, a Patrícia é uma médica integrativa que tem essa visão também 360 graus da mulher, que eu sinto que é algo muito importante. Então, Patrícia, fica à vontade para você se apresentar um pouquinho mais aí para todo mundo que está chegando por aqui. Conta mais um Bom, pouco mais de você. bom, eu sou a Patrícia, sou mulher, sou médica e estudei muito para ser ginecologista, né? E obstetra. Hoje não faço mais obstetrícia, porque eu enveredei pelo caminho da saúde integrativa, precisava de mais tempo, mas também sou especialista em mastologia, que é a especialidade que cuida das mulheres com câncer de mama, né? E todas as outras patologias mamárias. Mas antes de tudo, eu sou ginecologia geral e estudo muito a fitoterapia, as práticas integrativas, e então eu tenho uma experiência de consultório ampla, de entender a mulher no seu todo, na sua totalidade, e acho que é a partir daí que a gente consegue cuidar das mulheres, né? Com certeza, com certeza. Que legal. Então, para a gente começar, né, eu vejo que, antes de mais nada, a gente precisa desmistificar essa questão dos corrimentos, porque, bom, eu acho que você também recebe de monte aí no seu consultório
Mulheres que muitas vezes não têm corrimento, mas que ficam numa super dúvida, no sentido, ai meu Deus, o que que é isso na minha calcinha? O que que eu faço? Se dá Muito. logo uma pomada, tem que deixar tudo esterilizado e não, né? Não, pelo Então, amor de Deus. Eu acho que é muito legal a gente começar por aí. Uma coisa que eu faço sempre é desmistificar isso, né? Eu tenho visto que as meninas, principalmente, as mais novinhas, elas têm uma questão de limpeza, tudo é sujo, tudo não pode, e tem corrimento que suja minha calcinha. Eu falo, nossa, você não sabe o que é daqui, o que vai ser daqui a alguns anos, quando você estiver na menopausa, você vai ter saudades de ter essa vagina lubrificada, com esse fluido natural que protege você, porque é nesse fluido natural que a vagina produz, que moram os nossos lactobacilos que nos protegem, né? Então, essa secreção normal não necessariamente é patológica, é corrimento que tem que tratar e não tem que secar, muito pelo contrário. Tem que deixar fluir. Se não tiver outro sintoma, né? Claro, né? De coceira, de ardor, de cheiro ruim, é natural. eu sempre gosto de também trazer para as mulheres que, já que a gente está nesse Dia Internacional das Mulheres, que a vagina não é para ter cheiro de flores, né? Hoje a gente tem muitos produtos íntimos aí E são de péssimos. repente, exatamente, que são péssimos e que muitas vezes querem disfarçar o odor da vagina. Então é muito legal também trazer que essa secreção natural é aquela secreção que ela vai ter um cheiro natural também, assim como a gente tem o Uhum. cheiro da pele, cheiro do corpo, então vai ter um cheirinho, não é um cheiro forte, não pode ser um cheiro exagerado, que você se sinta mal, mas alguma coisa de cheiro, ok ter. E ao Uhum. mesmo tempo, também, né, de dizer que as nossas secreções, elas variam ao longo do mês, Sim. então nem sempre elas vão estar o tempo todo iguais. A gente também, eu vejo que a gente está nesse mundo onde parece que tudo tem que ser estável, estabilizado, e as nossas secreções não são assim. Elas são Ora reguladas vai de dar uma acordo com o ciclo hormonal, exatamente. né? Que varia, claro. A mulher é toda cíclica em tudo, né, Carol? Em tudo, exatamente. Então, conta pra gente, assim, o que que as mulheres devem, de repente, ter um sinal de alerta e buscar ajuda, e o que não, e o que é saudável, o que é natural e que a gente pode ficar tranquila. Então, vamos começar pelo que é natural, né? Então, é natural ter uma secreção branquinha ou cor de creminho, mais fluida, que não tem um cheiro, tudo que você já falou, na verdade, né? Que não tem um cheiro muito forte, mas que tem aquele cheirinho natural da mulher, que não coce. É, isso a gente deve manter, como eu já falei, porque tem uma grande proteção nossa, que são os nossos lactobacilos, que a gente chama de microbiota vaginal. E você falou de tirar o cheiro, e eu lembrei desses sabonetes íntimos, que muita gente faz questão de usar, não só por causa do cheiro, mas porque acha que tem bactéria, que tem que tirar a bactéria, e tira mesmo, só que tira as boas, né? Tira as bactérias que nos protegem. Então, as mulheres que mais têm aqueles corrimentos, que são os patológicos que a gente tem que tratar, são aquelas que usam esses sabonetes, porque eles são antissépticos, né? Eles são bactericidas. Então, eles matam bactéria. E o nosso fluido vaginal, ele é riquíssimo em bactérias, que são excelentes para a nossa saúde. Então, daí quando elas morrem, acontece um desequilíbrio dessa microbiota vaginal e outros micro-organismos crescem, que aliás já moravam lá também. Aliás, é bom lembrar que a nossa microbiota ou flora vaginal normal, ela é composta 85 a 90% de lactobacilos. Mas o resto, um pequeno número de fungos e outros micro-organismos. Quando esses lactobacilos morrem, os outros crescem. Quando os gatos não estão, os ratos fazem a festa, né? Assim, e aí eles fazem a festa, eles crescem e começam a causar problemas. Então, se crescer fungo, a gente vai ter candidíase. Se crescer outras bactérias, particularmente uma chamada Gardnerella, né, ou Mobiluncus, a gente vai ter a vaginose. E a gente pode começar a explicar um pouco melhor cada uma delas, se você quiser.
Sim, sim, sim. Eu acho bacana, já que a gente falou do cheiro, trazer essa questão da vaginose bacteriana, que traz o cheiro de um cheiro ruim, aquele famoso cheiro de Peixe. peixe, né? Então, essas bactérias, elas gostam de um pH mais alcalino, né? E a vagina normalmente tem que ser ácida. E a vagina é ácida justamente pela presença dos lactobacilos, que produzem o ácido lático, que acidifica a vagina, porque esse pH nos protege, né? Até contra as infecções sexualmente transmissíveis. Essas bactérias que começam a crescer quando o pH está alterado, porque a gente não tem mais os lactobacilos, e o pH vai subindo, elas gostam desse pH, então favorece o crescimento delas. E elas produzem umas substâncias, olha o nome, putrescine cadaverina. Uau! Imagina o cheiro do que vai ser, né, gente? Putrescine cadaverina é putrefato, podridão. São aquelas bactérias que nos consomem depois da morte, né? Então é cheiro de podre mesmo. A gente fala de peixe, mas é peixe podre, peixe que já está em putrefação. Porque quando elas entram em contato com aminas, que a gente chama, então o sangue faz isso, esperma também, esse cheiro piora muito, porque aí libera putrescina e a cadaverina. E é um desconforto muito grande, né? Você está ali numa relação e esse cheiro começa a recender, né? Então ele é muito típico da vaginose e precisa ser Sim, tratado, né? com certeza, precisa ser tratado. E aí eu sinto que a gente já desmistifica aqui aquela coisa de que vagina tem cheiro de peixe. Na verdade, não, né, Não, gente? Vagina só tem cheiro de peixe podre quando está doente, quando tem alguma bactéria. E, ao mesmo tempo, você também trouxe uma informação que eu gosto muito de enfatizar, que é essa questão do pH. Você sabe, Patrícia, que um dos posts que mais viralizou aqui no meu Instagram foi um post com uma calcinha desbotada no fundo, que estava uma calcinha preta que estava bem desbotadinha, por conta da secreção mesmo vaginal, que né? ácida, né? E aí, impressionante como muita gente achando que aquilo, nossa, mas é nojento, não pode ser assim. E na realidade Olha, é natural que seja assim, é natural que a nossa vagina seja mais ácida e que, consequentemente, o fundo da calcinha muitas vezes pode até mesmo chegar a rasgar por conta dessa ia acidez. falar isso, pode furar, e fura mesmo, é Pode ácida, curar, né? exato. Adorei esse post, a ideia, Sim, sim. muito E legal. aí, assim, quando a gente olha para essas questões, a gente também passa a ter menos vergonha de tudo isso. Porque quantas Ah, vezes eu vejo as mulheres escondendo a calcinha, assim, com vergonha mesmo de tá desbotada ou de estar furada, e de repente é por uma questão normal, é natural, né? uhum. E, e aí eu percebo também que quando a mulher começa. Bom, a Gardnerella eu vejo que é uma coisa assim que não tem muito para onde correr. Quando começa a vir aquele cheiro ruim, normalmente ela já busca tratamento, porque É, é é desagradável. difícil, Uhum. é difícil de conviver, né? E, e aí eu também queria saber, então, que você contasse um pouquinho da tua experiência clínica, já avisando aqui todas vocês que estão assistindo, que a ideia não é a gente passar tratamentos por aqui, porque o ideal é sempre que a gente tenha esse olhar individualizado, esse olhar 360 graus para cada caso. Mas eu vejo que é importante vocês saberem que existem outras possibilidades, que a gente não precisa tratar somente com pomada, com aquelas pomadas ginecológicas. Então, eu queria saber da tua visão integrativa de como fazer, então, né, esse tratamento mais natural. Olha, não é tão simples e exige uma participação muito grande da pessoa, né, da mulher. Não é aquela coisa passiva, ela tem que participar e se responsabilizar pela própria saúde, porque qual que é a causa de tudo? A gente tem que ir na causa, né? Aliás, antes de falar da causa, o tratamento padrão alopático é antibiótico. Eu raramente trato com antibiótico a vaginose, porque
isso é estudado. Em 3 meses, 50% dos casos recidivam. E eu vou ficar dando antibiótico a vida inteira para essa pessoa? Aliás, uma das causas desse desequilíbrio da flora é o excesso de antibiótico, porque mata as bactérias que tem que matar, mas mata também aquelas boas, né? Mas tanto candidíase quanto vaginose eu chamo da ponta de um iceberg, chamado disbiose intestinal. A disbiose intestinal é um grande conceito, mas que é o desequilíbrio dessas bactérias intestinais. Essas bactérias intestinais são extremamente importantes, são estudadíssimas agora e já são consideradas um novo órgão. São de 2 a 3 quilos dentro do nosso intestino, para vocês terem ideia, e são responsáveis pelo nosso sistema imunológico, pela absorção de nutrientes, pela formação de neurotransmissores, então pelo nosso humor, é o nosso segundo cérebro mesmo. E tudo que desequilibra essa microbiota intestinal vai desequilibrar a vaginal. E, na verdade, de todo o corpo, porque existe um biofilme que liga todas as mucosas, a do intestino, todo o trato gastrointestinal, vagina e bexiga. Então, a infecção urinária também vem da mesma causa. Então, quando uma pessoa tem vaginose, ou depois a gente vai falar da candidíase, normalmente ela tem a disbiose, esse desequilíbrio. E aí a gente tem que ver por quê. E normalmente é por um estilo de vida que não está legal. Então a gente começa sempre conversando muito com a pessoa, descobrindo quem ela é e como ela vive, do que ela gosta, do que ela não gosta, porque tudo isso compõe, né, o estilo de vida dela. Mas resumindo, a alimentação é super importante. Excessos de industrializados, de açúcar, de álcool, tomar muito remédio, particularmente antibiótico, antiácido. Antiácido impede a digestão de proteínas que ficam ali fermentando e aumentam o crescimento de outras bactérias, de fungos. Estresse também dificulta a digestão, mata lactobacilo. O sedentarismo, tudo isso, a falta do sono de qualidade prejudica o sistema imune, que afeta a flora intestinal, toxinas ambientais. Então a gente tem que abordar tudo isso e tentar meio que consertar devagarzinho o estilo de vida da pessoa. Fora isso, um tratamento mais local, eu gosto muito de melhorar o pH da vagina. Então a gente acidifica esse pH, adoro usar probiótico local, vaginal, né? Além do via oral, que eu acho importante também, mas o vaginal é bem interessante, principalmente o uso de lactobacilos acidófilos, que acidificam a vagina, né? Mas tem também comprimidinhos de vitamina C vaginal que acidificam. Então, eu começo com esse comprimidinho todo dia, por uma semana mais ou menos de vitamina C vaginal, acidifico, depois mantenho um mês com óvulo de probiótico, melhorando o estilo de vida. Normalmente dá certo, mas é um processo, né? Um pouco demorado às vezes. Muito bom, Patrícia, porque você tocou também num ponto que eu tô cansada de receber muitas vezes interagentes que chegam para mim, que passaram com outras médicas e o tempo todo se indica banho de assento de vinagre ou banho de assento com bicarbonato de sódio. E aí é muito importante, gente, entender quando usar cada uma dessas substâncias, porque o vinagre acidifica, o bicarbonato alcaliniza. Então, se você usar na ocasião errada, não vai dar certo. Você vai, muitas vezes, piorar a situação. Eu vejo que, especialmente o vinagre, por ser forte, muitas vezes a mulher até tem uma sensação de melhora imediata, então ela fica com aquela sensação ai, deu certo o vinagre, mas daqui a pouco naquele dia deu certo e volta tudo depois, né? Exatamente. Então, tomem cuidado com isso, viu, gente? Porque não dá pra gente fazer aplicações vaginais de qualquer jeito, assim, sem pensar realmente do porquê que você está aplicando aquilo, por que está usando um probiótico. Não é qualquer probiótico, então precisa ter um estudo com relação a isso. Mas é muito legal de pensar nessa questão de ácido e básico, porque a gente já consegue ter uma visão de que, assim, dá para fazer em casa um banho de assento com bicarbonato, se a ideia é tirar da candidíase, se estiver muito ácida, e ao mesmo tempo com um pouco de vinagre, se estiver muito
muito alcalina não, que se ela tiver muito alcalina é ruim, né, gente? Então, mas se ela tiver acima do pH normal. Mas isso eu acho que é para Então, tirar da crise, né? Então dá uma sim, exato. melhorada, alivia, mas depois vamos tratar do jeito que deve, né? Vamos tratar, com certeza, porque é bacana também essa visão do que você trouxe intestinal, do estilo de vida, porque eu também percebo que muitas vezes todo mundo fica muito focado, não, vamos tratar o local, 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 local. A E, mulher gente, não é uma vagina, né, gente? exatamente. Claro que às vezes é importante dar um alívio, mas a gente não é só vagina. Não dá para ser só isso. Nem só Então, peito, nem só nada. A gente é um todo e bem complexo e que tem o emocional, o mental, o espiritual. É tudo envolvido. A gente tem que ter um equilíbrio total, né? Que não é fácil. sim, com certeza. E aí a candidíase, que eu já sei, olha, já teve gente no meu direct falando lá assim, ai, tô morrendo de coceira, não sei o que fazer, tá desesperador, eu não consigo um médico de imediato, o que que eu faço? Então, alivia uma crise colocando um pouco de bicarbonato, que alivia, mas não vai tratar o fungo. A gente tem que tratar o fungo. O que eu vejo dos antifúngicos é que existe uma resistência ao tratamento com antifúngico, da mesma forma que a vaginose, a candidíase volta. E a gente tem a candidíase de repetição, que muitas vezes é dificílima de tratar. Não dá para ficar fazendo esses protocolos de antifúngico por 6 meses, e mesmo assim ainda volta, né? Então, estilo de vida. Uma dica é diminuir o consumo de tudo que aumenta fungo. Tudo isso que eu já falei, do estilo de vida aí, da desbiose intestinal, mas para fungo especificamente, açúcar é alimento de fungo. Então, é muito importante. Eu vi candidíases horrorosas melhorarem muito só de tirar o doce por um tempo, gente, não é a vida inteira, é naquele momento, enquanto a gente está com o sistema imunológico um pouco fragilizado. Aliás, por que será que ele está fragilizado? Né? Normalmente tem muito estresse rolando ali no momento da candidíase, então práticas de manejo de estresse, uma prática de respiração, uma yoga, uma meditação, um papo com a amiga, uma pausinha, contato com a natureza, isso é super importante. Mas voltando lá na alimentação, a gente tem que tomar cuidado porque as oleaginosas, as castanhas, elas são bem bacanas para a saúde, por um lado, mas por outro, elas são riquíssimas em fungo. E muita gente que é mais saudável come muito isso. E aí precisa tirar também, porque são riquíssimas em fungos, mofos, né? O milho é o campeão do fungo, precisa tirar milho também. Então a gente precisa investigar o que a pessoa está comendo. E muitas vezes essas pessoas estão comendo só isso, ou em excesso de tudo isso. Né? Então, diminuir o consumo de chocolate, é riquíssimo em fungo. Pode ver que o chocolate fica uma névoa branca, deixa ele guardado um pouco. Aquilo lá é fungo. E o café também. Leite tem estudo mostrando que é riquíssimo em fungo por causa da alimentação das vacas produtoras de leite e a farinha de trigo. Então, são coisas que a gente precisa diminuir muito, tá? Fora isso, tem as coisas que são antifúngicas naturais. Amo, amo de paixão óleo de coco. Óleo de coco é antifúngico, tem ácido láurico, caprílico, que são antifúngicos naturais. Quando está muito inflamado, eu gosto de pôr uma gotinha de melaleuca, que diminui a inflamação. E o óleo de coco é bacana de ter no banheiro, a gente pode passar por fora, na vulva, mas se quiser deixar na geladeira, ele fica mais durinho. Aí a gente quebra um pedacinho e coloca delicadamente dentro da vagina antes de dormir, 30 dias seguidos, e depois no período pré-menstrual mantém vários ciclos, porque é nesse período que ativa mais o fungo, né? Por causa também do pH, por causa das alterações hormonais. Que mais? Orégano, antifúngico natural maravilhoso, mas orégano eu não costumo passar local, é via oral mesmo, tem uma resposta muito boa via oral, tem princípios ativos muito legais no orégano, o carvacrol, que é antipúngico, timol, que estimula o sistema imune, então tem óleo de orégano, que a gente pode jogar dentro do azeite, uma colherinha, e consumir esse azeite com esse óleo de orégano, que é bacana. Tem cápsula de orégano também. O alho, né? Maravilhoso também. Tô falando rápido porque eu sei que o nosso tempo é escasso, mas... Alho eu gosto também de cápsula de alho. Não tenho experiência com alho local,
Tem que tomar cuidado com excesso de alho também, pode baixar muita pressão, né? Mas tudo, claro, que é individualizado, né? Estou citando aqui várias opções. E o probiótico sempre, para candidíase, é maravilhoso, né? Eu costumo dizer assim que a gente tem muitas ervas antifúngicas, muitas Temos. mesmo. Só que tem que ver a erva que casa melhor com a Com tua aquela... constituição, com o teu tipo de organismo, porque não adianta a gente sair pegando uma lista de ervas e usar tudo. Então, é super importante a gente saber a melhor erva para o seu tipo de corpo, que isso faz toda a diferença. E você trouxe uma informação, Patrícia, que acho que é bem importante ressaltar aqui, que os óleos essenciais sempre a gente vai usar, pessoal, diluído no óleo vegetal, tá? Uhum. Então, isso de pegar o óleo de coco, colocar uma gotinha do óleo de melaleuca, o azeite, colocar um pouco do óleo essencial de orégano também diluído. Então, dessa maneira, dá super certo. Mas tomem cuidado também com a questão de pingar, por exemplo, melaleuca na calcinha, porque pode estar entrando direto em contato com a mucosa, e a Péssimo. mucosa ela é sensível. Então, Uhum. de repente você pode ter aí uma queimação aí no local que não é legal. E lembrando que não é porque não aconteceu com você que de repente dá para indicar para outras mulheres, porque, de novo, mais uma vez, a gente tem que individualizar aqui os casos. E aí a gente sabe que o óleo essencial ele é uma preciosidade da natureza, muito concentrado, então a gente tem que sempre usar diluído. Eu gosto muito do óleo de coco também. Eu vejo que ele é super importante aí para quando a gente vai tratar questões da pepeca de modo geral, Sim. coceira, inflamação. Mas muito bacana tudo isso que você trouxe também da alimentação. Eu vejo que às vezes muitas mulheres querem tratar só olhando também para as questões locais, mas realmente a alimentação faz toda a diferença. E vejo que faz toda a diferença também olhar para o relacionamento, porque Sim. muitas vezes a gente não fala e o corpo fala, né? Então, eu já peguei muitos casos de mulheres que estavam numa relação tóxica, numa relação difícil, e aí a nossa vulva, a nossa vagina, o que ela faz? Ela se recolhe, porque é uma forma super fácil de você assim criar uma barreira com uma Uhum. candidíase ou com uma vaginose bacteriana. Você está fechando as portas já que Inconscientemente. os sentimentos, exatamente, já que a relação de repente não está tão boa, ou você está passando por alguma crise, por alguma questão. Então, eu sempre gosto também de falar para as pessoas cuidarem dessa questão dos relacionamentos, do emocional, que pode ter coisa aí Yeah. que também está levando isso à tona, né? Muito, muito. Por isso que é tão importante a gente escutar, né, essa mulher. Não é só, candidíase, toque o antifúngico, tchau. Nossa, tem tantas questões que podem estar representadas ali naquela candidíase e que a gente tem que descobrir, né, e ajudar de várias formas. E aí, eu acho que também seria bacana trazer um pouco para o pessoal aqui o que fazer quando, na realidade, depois de uma relação sexual, começou a sentir um pouco de desconforto, um pouco de ardência, mas ainda não foi diagnosticado, assim, de repente, uma candidíase, uma vaginose. Que cuidados que dá para ela ter em casa, sem necessariamente ter ter passado ainda por uma consulta, mais uma prática mesmo de autocuidado. Acho que algumas coisas você já falou, né? Por exemplo, como óleo de coco, que é muito Ia legal. falar dele, porque essa é uma coisa que eu oriento sempre. Começou a dar uma coceirinha, passa óleo de coco. Ele já vai dar uma ótima resolvida, vai impedir algum crescimento, se for o caso, né, de fungo. Então, eu queria trazer também a gente fala muito do óleo de coco, mas eu também gosto bastante tanto do óleo de prímula como também do óleo de gergelim. Então, a prímula a gente usa também em muitos casos. E o óleo de gergelim ele é bem coringa dentro do Ayurveda. A gente usa para muitas questões. E ele é um óleo que pode ser também usado. Dá para a gente fazer uma trouxinha de ervas chamada pichu no Ayurveda. E
molhar no azeite e introduzir no canal vaginal. É uma forma também de ter um alívio. Ou mesmo um banho de assento, né? Um banho de assento aí, de repente, com uma camomila. Depois aí de ter, de repente, sentiu que teve uma relação sexual que não foi tão legal. Também acho que a camomila, ela é uma grande aliada nesse sentido. Dá uma boa aliviada. Às vezes, dependendo da pessoa, eu peço para... Eu não gosto de sabonete local, nada disso, mas nesse momento que você está falando, né, alguma relação mais suspeita, um sabonete de Guaçatonga, acho bem bacana, líquido, né? Sabonete líquido é importante porque o sólido, ele, no mecanismo lá da saponificação, ele já tem um pH mais alto. O ideal é que seja neutro para ácido, né? E sempre o líquido e um sabonete natural de Guaçatonga, ele dá uma... Não é esterilizado porque não é isso que a gente quer, mas se for alguma relação suspeita, você consegue também evitar o crescimento, né, de patógenos. Pra usar Sim, ali, naquele perfeito. momento, não é direto sempre, né? Muito bom, Patrícia. Acho que essa é uma informação que também é de grande relevância, de que, gente, não dá para usar sabonete em barra. Às vezes eu vejo propagandas de sabonete íntimo em barra. Gente, só de ser em barra já está É, descartado, porque realmente isso é muito alcalino. Então, aquela propaganda não funciona, né? E isso que você trouxe também de usar de maneira pontual, também quero compartilhar que eu tenho um sabonete maravilhoso de barbatimão em casa. uhum. O barbatimão, ele é super secante, então bactericida, fungicida, anti-inflamatório. Mas, gente, se eu usar esse sabonete que é secante todos os dias na Não minha dá. vida, não vai dar certo. Aí é capaz de eu criar um desequilíbrio também. Uhum. Então, é muito boa essa informação que você trouxe, que esse sabonete de ervas não é para ser usado o tempo todo, né? Porque Não. às vezes tem essas propagandas de sabonete íntimo, e mesmo os naturais. Se tem muita erva, gente, tomem cuidado, porque a erva é medicamento também. A Uhum. erva tem princípio ativo, tem prós e contras de usar. Não é porque é natural que não faz nada, né? Tem seus efeitos colaterais, né? Exatamente, exatamente. Então, nossa, muito bom mesmo, porque eu vejo muita gente usando sabonete íntimo de maneira Eu também. de um tempo todo e realmente você pode estar causando mais um desequilíbrio. Sim. De modo geral, já que você trouxe essa questão da microbiota, que é muito bacana, mas eu vejo assim que, de modo geral, o sabonete comum, ele na realidade não deveria ser usado do jeito que a gente usa, né? Enchendo o corpo de sabonete o tempo todo. Tirando Às vezes, todas as tipo, nossas 3 vezes por bactérias. dia. E aí é isso, a gente tira tudo, leva tudo embora, e aí como fazer, né? Para equilibrar tudo de novo. Aí vai ter que ter todo esse trabalhão de repente, fazer um olhar aí mais integrativo, cuidar da alimentação, porque realmente a gente está vivendo assim um momento de muito tudo esterilizado, mas não dá para ser assim, sem E dúvidas. com o Covid, então, né? A coisa piorou. O Covid piorou. Muito legal. Bom, a gente está dando aqui o nosso horário, é para ser mesmo rapidinho aqui, com muita informação e de qualidade, ao mesmo tempo que não seja cansativo, que seja uma troca gostosa. Então, acho que você pode, de repente, trazer aí uma última mensagem para as mulheres como ginecologista, o que você sempre costuma, de repente, trazer aí nos seus atendimentos, no consultório, e também falar um pouquinho de como que as pessoas fazem para te encontrar, pra deixar os seus contatos. Obrigada. Um recado que eu sempre dou é que é para a mulher se olhar, né? Se colocar na agenda, que eu sempre falo para elas, se autoconhecerem, procurarem formas de se autoconhecerem, sabe? Eu acho super importante a gente conhecer o nosso limite. O que eu tenho visto hoje é que está todo mundo ultrapassando muito o seu limite. E essa coisa de passar muito o limite traz consequências importantíssimas para o sistema imunológico, para a saúde como um todo, sabe? E aí esses problemas começam a acontecer, meio que chamando a atenção, né? Olha, e aí? Você não vai olhar para você? Se você não olhar, eu vou gritar mais, né?
Então, parar um pouco, a mulher tem essa coisa de mãe, né? De olhar para todo mundo, menos para ela, mas é importante a gente parar um pouquinho para se olhar. Então, cuidem-se, meninas. E hoje é um dia muito especial, né? Que é comemorado porque muitas mulheres batalharam para a gente estar aqui hoje falando disso, né? E que a gente continue batalhando nesse sentido, pelo menos pela nossa própria saúde. E onde me encontrar, tem o meu Instagram, que é o meu nome, Patrícia Valentini Mello, tem o Instagram da minha clínica, Clínica Choice Medicine, e, e lá tem todos os meus contatos no meu Instagram, nos links da bio, e eu estou à disposição, se vocês tiverem mais dúvidas, e estou à disposição mesmo. Adoro conversar, tirar dúvidas, ensinar, e passar conhecimento, aprender, né? Aprendo tanto com vocês. E estou muito feliz de começar a aprender coisas novas com vocês lá na pós, viu? Muito legal, muito legal. Tem uma última dúvida aqui que eu achei interessante, que eu também quero fazer para você, que a gente sempre troca muita figurinha. E tem uma seguidora, a Marlene, perguntando do kefir de leite se é bom. E eu gosto muito desses probióticos da kombucha também e do kefir de leite, mas normalmente eu uso de via oral. Você tem alguma experiência de uso vaginal ou não? Não, do kefir vaginal, não. E Não, oral né? também. O kefir é bem bacana. É bem bacana, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que conhecer a procedência dele, porque ele contamina muito facilmente. Você tem que cuidar muito bem do seu kefir, porque inclusive se você viaja ou deixa de cuidar 2, 3 dias, ele vai acumulando fungos e outras bactérias que a gente não vê. Então, todas as vezes que você usa, você leva para dentro do seu organismo tudo isso. Então, a questão do kefir é essa. Existe nos Estados Unidos uns saquinhos que você faz o kefir para aquela semana, usa, acabou, joga fora, pega outro e vai, porque senão é perigoso. Agora, uso vaginal, desconheço. E eu prefiro o kefir É, de água, eu viu? também. Porque o leite tem as questões todas da caseína, que é uma proteína de dificílima digestão, alergênica e que pode causar desbiose, né? Então eu prefiro de água também. Sim, sim, eu também. Eu também acabo gostando bastante da kombucha, que Gosto ela também muito. tem, Só que também tem que sim, cuidar. As minhas morreram, tem coitadinhas. também que Morreram não, cuidar. começaram uns pontinhos brancos, uns bichinhos em cima. Eu falei, minha nossa senhora, socorro. Tem que cuidar muito bem dessas coisas, porque contamina. Contamina bastante. E também fica muito no mesmo, tem que tomar cuidado, porque a nossa flora, a gente tem centenas de tipos de lactobacilos e a gente precisa de todos. Quando a gente fica no mesmo probiótico o tempo todo, a gente fica com excesso de alguns e falta de outros, isso também é desequilíbrio. Então, eu, de verdade, hoje em dia eu prefiro comprar em cápsula e variar e tentar mudar de cepas, de marcas e tentar todos. Ou os naturais, né? O chucrute, variar, os picles, o kefir, o kombucha, dá uma variada, né? Perfeito, Patrícia. Muito bom. Então, quero muito te agradecer aí sua presença, as nossas trocas. Também dizer aí para vocês, gente, que a gente está aí nesse estudo na pós-graduação em ginecologia natural. Então, em breve a gente vai ter novas turmas. E fiquem por aqui também no canal Natureza Medicinal, que eu sempre estou trazendo conteúdos aí para a gente quebrar esses tabus do feminino. E nada melhor do que nesse dia tão importante, um dia aí de ressaltar nossas lutas, porque se hoje a gente pode estar aqui falando abertamente de vagina, de vulva, de corrimento, de canceríase, é porque tiveram outras mulheres atrás de nós que batalharam para Coitadas. a gente estar aqui falando essas coisas, porque na época da minha mãe, que seja, isso já não era possível, né? Já não teria Nem da toda essa minha. liberdade. Ah, Carol, muito obrigada. Agradeço de coração, viu? Uma oportunidade linda de estar aqui. Obrigada, obrigada, gente. Boa noite para todas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol.